O Instagram, ele me disponibiliza alguns tipos de postagem, dentre elas a live é um tipo de postagem que eu posso fazer, um tipo de conteúdo que eu posso fazer. Mas vamos lá, no Instagram eu tenho feed, eu tenho reels, eu tenho stories e eu tenho lives. Qual que é a função de cada um deles e por que é tão importante a gente fazer lives? E todos os grandes players do mercado você vai ver eles fazendo lives no negócio deles, tá? Vamos entender qual que é essa estrutura. O Instagram, esses modelos de postagem, principalmente falando de Instagram, eles não são aleatórios, tá? Eles não estão ali simplesmente ao acaso. Existe uma espécie de um funil de vendas, na verdade, vamos chamar de funil de vendas, mas vamos chamar de funil do seguidor, tá? E cada um desses tipos de postagens, eles têm uma diferença e eles têm uma função, um tem que o outro não tem, e a live tem uma função específica dela. Beleza? Então, por exemplo, quando a gente fala de feed e quando a gente está falando de reels, que são aqueles vídeos, né, de 15, 30, ou acho que até 60 segundos está podendo fazer, ou então feed, quando você vê carrossel, ou quando você vê vídeos aí de 2 minutos nas redes sociais, ou um pouco mais, ou até IGTV também, a gente está falando de uma estratégia de alcance. São posts que a gente faz que tem um poder de alcance maior do que, por exemplo, um stories. Entende? Então o grande objetivo de você criar um conteúdo para feed, para reels, para IGTV, é você pensar no alcance. Nós estamos falando de atração de pessoas. Essas informações elas vão ficar em algumas abas que você pode ser encontrado por pessoas que ainda não te conhecem, de diversas formas, por uso de hashtags, enfim, tá? Então por isso é tão importante você ter a estratégia de alcance, chamar mais pessoas para sua base, certo? Aí a gente tem também os stories. Vamos pensar em stories. O que é stories? Stories dentro do funil do nosso seguidor ou de um funil de vendas, porque a grande maioria das pessoas que estão nas redes sociais, elas no fundo, elas querem vender alguma coisa. Sua imagem, um produto, um serviço, enfim. É um objetivo na grande maioria das vezes. Se você é um produtor de conteúdo, efetivamente, se você tem uma marca, na grande maioria das vezes você quer vender alguma coisa, seja seu produto, seu serviço, sua imagem, sua ideia, enfim, tá? Então existe esse funil que a gente trabalha, beleza? E os stories, ele tem a função de relacionamento. Então você alcança pessoas por meio de feed, por meio de reels, por meio de stories, por meio de GTV, certo? Ele tem um poder de alcance maior e você pode começar a criar posts, criar formas de conteúdo que vão ser mais fáceis de serem compartilhados, como por exemplo, etapas, como por exemplo, passo a passo, como coisas que vão interessar com que as pessoas compartilhem de uma melhor maneira, certo? Já os stories não. Os stories eles têm uma particularidade de relacionamento. Então depois que você atrai a pessoa, as pessoas elas querem saber quem é você, o que você faz no seu dia a dia, nos bastidores, elas querem te seguir, querem saber da sua história, da sua família, o que você faz no final de semana. E aí quando você perceber as pessoas gravando os stories, você vai perceber que a maioria das pessoas elas não gravam stories com um conteúdo muito profundo, uma coisa muito séria, mas sim bastidor, visando relacionamento. Então dentro do nosso funil, do nosso seguidor, quando a gente está falando dos stories, a gente está falando de relacionamento, beleza? E por que eu estou falando isso? Para chegar agora no terceiro ponto, que são as lives. Então, chegamos nas lives. Qual a função de se fazer uma live? Função básica de uma live, o principal pilar, está ligado à construção de autoridade. Por que construção de autoridade? Porque dentro de uma live, você consegue colocar um conteúdo mais aprofundado devido ao formato, devido ao tempo, devido a um pré-anúncio que você faz de uma aula, de um evento, enfim. Então por isso que lives são tão importantes, porque você consegue construir a sua autoridade ao longo de um período maior. Então você tem ali 1 hora, você tem ali 50 minutos para você trabalhar e construir uma ideia para fazer a construção da sua autoridade enquanto prestador de serviço, enquanto vendedor de algum produto, enfim, enquanto uma figura pública, enfim. Você pode usar, por isso, essa estratégia por meio da live. Então ela faz parte do funil do nosso seguidor. Então é legal que você tenha todos esses tipos de posts e também que você tenha lives, certo? E você já parou para pensar o poder que tem uma live? Você já parou para pensar que hoje em dia
nós que somos produtores de conteúdo, você que tem uma rede social ativa, que não usa para ficar seguindo pessoas ou que não usa apenas para ficar vendo a vida dos outros, mas que você usa como produtor de conteúdo para gerar valor na vida das pessoas, você já parou para pensar que hoje você tem uma emissora de televisão nas suas mãos? Você consegue fazer a sua programação e consegue levar a sua mensagem para o mundo inteiro, se você quiser, por meio de um aparelho celular conectado na internet. Antigamente, se eu quisesse fazer isso que eu estou fazendo, jogando para o Instagram, jogando para o YouTube, para qualquer outra rede social, eu precisaria ter uma forte influência dentro de meio de televisão, dentro do meio de rádio, precisaria ter um satélite nessa televisão para propagar a minha mensagem, e hoje não. Hoje você precisa ter um aparelho celular conectado na internet para levar a sua mensagem para o mundo inteiro. Então você já parou para pensar o quão poderoso é você ter esse tipo de estratégia no seu negócio? O quanto que isso te proporciona poder de escala? Um outro exemplo, se eu quisesse falar, por exemplo, para 50 pessoas, quando não tinha quando eu não tinha esses recursos, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria colocar essas pessoas dentro de uma sala, dentro de uma plateia, dentro de um auditório, e precisaria dar ali uma palestra informativa ou vender o meu peixe, enfim, mas de forma física, as pessoas reunidas ali. Então já tem um trabalho de deslocamento, levar as pessoas para lá. Hoje em dia já não tem mais essa barreira. Eu posso falar com uma plateia de 50, 100, 1000 pessoas, cada uma em um lugar, e ainda assim levar a minha mensagem, e ainda assim passar o meu recado. Então mais uma barreira que foi quebrada e mais um ponto de importância para você compreender o quão poderoso é a estratégia de criação de conteúdos para lives. Então, se você ainda não faz, pense urgentemente de começar a fazer independente do seu negócio. Eu costumo falar que de agora em diante, independente da sua profissão, se você não tiver aqui engajado nas redes sociais, em pouquíssimo tempo você vai estar fora do jogo, tá? Você está vendo aí no mercado médicos usando redes sociais e bombando em redes sociais, aumentando muito mais os seus resultados, dentistas, advogados, engenheiros, todos os profissionais que estão inseridos nas redes sociais estão tendo excelentes resultados, porque estão sabendo, entenderam que agora a atenção está aqui dentro, que a mídia mudou, a forma de se divulgar mudou. Então começa a pensar muito forte nisso agora, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se quiser me seguir lá no Instagram também, segue aqui, @GuilhermeEto lá no Instagram. Fechou? Tamo junto e até o próximo.